E aí, investidor, tudo bem com você? Vamos desta vez falar de um novo fundo aqui, o HCTR11, o Hectare, um fundo de papel. Eu sou um investidor iniciante e não sou nenhum especialista em finanças, quero compartilhar a minha experiência com vocês. Para o vídeo de hoje escolhi esse FII, é um dos FIIs que mais me chamou a atenção quando comecei a investir. Mas antes de falar dele, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é um fundo de papel. Diferente de um fundo de tijolo, ele não investe diretamente em imóveis. Como que ele investe, então? Ele investe em recebíveis do segmento imobiliário, preponderantemente em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. E qual que é o fluxo? Então vamos entender isso melhor para saber como que funciona um fundo de papel. Temos o incorporador. O incorporador pode ter algum empreendimento qualquer, à beira de um lago, de uma praia, de um rio, enfim, e oferece isso para seus potenciais clientes. A partir do momento que esses clientes fecham o negócio, se tornam compradores do empreendimento, eles assinam as CCIs, Cédulas de Crédito Imobiliário. A incorporadora, obviamente, não vai ter todo o dinheiro para construir o empreendimento. Então, o que ela faz? Ela pega esse conjunto de recebíveis e leva para uma securitizadora. Essa securitizadora vai pegar, então, todos esses documentos e vai emitir um certificado de recebível imobiliário, ou seja, um CRI. E ela vai oferecer esse CRI para investidores. Os investidores, por sua vez, vão colocar o dinheiro ali e esse dinheiro vai viabilizar a construção do empreendimento. E o que os investidores vão receber em troca? O fluxo de pagamento desses compradores. Então, vamos dar um exemplo. Decido que eu vou comprar um empreendimento ali na beira do rio Paraná, que é uma região que eu conheço bastante ali, em Presidente Epitácio. E, com várias outras pessoas, eu resolvo que nos próximos 10 anos eu vou pagar por esse empreendimento para ter um local de lazer. O que acontece se eu não pagar ou se eu não honrar os pagamentos das minhas prestações? A incorporadora vai executar o contrato. Talvez alguém possa dizer, poxa, mas então é uma operação muito frágil, porque eu dependo de várias pessoas para poder receber o meu rendimento. Mas existe algo que garante essa operação, que é o lastro. Todo CRI ele tem como garantia o próprio imóvel que se está financiando. Se eu não pagar as minhas parcelas, me tornar um comprador inadimplente, portanto, eu vou perder aquilo que eu paguei e esse imóvel vai ser passado para um outro possível comprador. E dessa forma é que a securitizadora garante o fluxo de caixa. É importante lembrar que os fundos de papel, eles são mais atrativos no que tange aos dividendos, ao pagamento de dividendos, do que os fundos de tijolo. E isso acaba muitas vezes seduzindo o investidor iniciante, assim como eu. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, mais retorno traz mais risco. Então é importante, se você investir num fundo de papel, acompanhá-lo muito de perto. O HCTR, será que ele é apenas um rostinho bonito no meio desse universo de fundos imobiliários? Ou, além de ser bonito, ter um bom dividend yield, ele realmente é um bom fundo? Vamos verificar isso lá no site do Funds Explorer e depois no relatório gerencial deles? É isso aí. Estamos aqui no site do Funds Explorer para poder analisar um pouquinho aí do HCTR, esse fundo aí que logo de cara chama tanta atenção, né? Um fundo com boa liquidez, como a gente vê aí. O último rendimento pago, referente ao mês de junho, na verdade ele não foi pago ainda, vai ser pago agora no próximo dia 15, né? Mas se refere ao mês de junho, de R$ 1,03, o que representa um yield de 0,84%. É um bom percentual e isso acaba muitas vezes seduzindo ali o investidor iniciante, né? Não estou dizendo que ele é um fundo ruim, mas a gente tem que tomar cuidado ao analisar o dividend yield e verificar o que tem por trás dele. O valor patrimonial dele é de R$ 115 e a cota está sendo negociada a R$ 120 na data de hoje. Vemos aí que o PVP dele está um pouquinho acima, 1,04, ou seja, ele está 4% acima. E fato interessante é que esse fundo, até poucos dias atrás, ele estava sendo negociado a R$ 130, mas o valor acabou caindo, porque esse fundo ele está na sua 5ª emissão de cotas. E quando um fundo ele emite novas cotas, o preço da cotação tende a cair, né, e se ajustar
ao preço da nova emissão, que é de R$ 115, no caso. E vamos ver aqui a cotação histórica desse fundo, que ele começou a ser negociado lá em julho de 2019, portanto, há um ano mais ou menos, embora o fundo ele exista desde 2018, mas foi aberto para investidores em geral a partir de julho de 2019. Teve uma grande valorização, ele acompanhou os fundos naquele rally do final de 2019, obviamente também tomou um tombo, assim como todos os outros em março deste ano, mas já recuperou o nível que estava e a cota veio cair novamente por conta aí da nova emissão. Ele é de duração indeterminada, a taxa de administração 0,21%, mas ele também tem uma taxa de gestão de 0,99%, a gente vai ver isso depois no relatório. E aqui vamos aos dividendos. Os dividendos pagos nos últimos 12 meses foram de R$ 15,63, o que representa 12,99% de retorno ao ano, ou seja, sensacional. A gente vê aqui embaixo o fluxo desses pagamentos, então a gente vê que ele não é assim tão regular, ele tem variação de um mês para o outro. E o que é muito importante, pessoal, é sempre olhar os comunicados. Aqui no site do Funds Explorer, às vezes demora um pouquinho para atualizar, e se a gente olhar por aqui, o último relatório trimestral, como está aí embaixo, é de abril. Porém, entrando no último relatório gerencial de maio, que está lá no site do fundo, a gente pode conseguir algumas outras informações. Vamos até lá. Bem, então como vemos aqui no relatório do fundo, então tá ali, ele começou em setembro de 2018, mas depois que ele foi aberto para todo mundo, né? Ele é administrado pela Vortex, que tem outros fundos também administrados por eles, a taxa de administração de 0,21 e a taxa de gestão de 0,99, que tem 10% de taxa de performance sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Temos aqui o patrimônio dele de 222 milhões, e agora ele está indo para a quinta emissão, então deve aumentar esse patrimônio, tá bom? Tem ali o número de cotas emitidas, valor da cota a mercado, número de cotistas, enfim. E vamos a outras informações. É sempre legal a gente observar aqui o comentário do gestor. E no mês de maio, ele pagou um dividendo de R$ 1,11. Aí ele fala que a distribuição do mês foi maior em relação ao mês anterior, ou seja, maio foi mais do que abril, devido a dois fatores principais. A inflação observada, que foi maior do que em abril, e também final da carência de pagamento de juros dos CRIs. Também ele destaca aqui o seguinte, que 100% dos ativos pagaram as obrigações conforme previsto, sem qualquer evento de inadimplência. E que mesmo assim, a gestão mantém um acompanhamento semanal intensificado dos recebíveis das carteiras. Ou seja, o gestor ele acompanha de perto para que o fundo não comece a ter problemas sérios de inadimplência. Todos os CRIs em carteira contam com fundo de reserva de pelo menos 2 meses e razões de garantia que servem de colchão de liquidez para absorver impactos de curto e de médio prazo. Ou seja, o fundo está bem calçado antes de ele começar a executar as garantias. E temos aí, né, a rentabilidade do fundo, somente da cota e também a cota mais a distribuição de dividendos, e o quanto que ele performou em relação ao CDI, o que a gente vê nessa tabela aqui ao lado. E aqui temos os CRIs que fazem parte desse fundo. E a gente vê que tem muito aqui CRI de multipropriedade. A composição do fundo. Então, a alocação por ativo. Nós vemos que 91% dele é de CRIs e temos 8,7% ali de dinheiro que está em caixa. A alocação por segmento. 68% em multipropriedade. O que é multipropriedade? É um tipo de empreendimento relativamente novo no país, mas que ganhou um fôlego muito grande no final de 2018, quando o governo Temer aprovou a legislação que regula as multipropriedades. Então, esse fundo está bastante exposto a isso. Mas, por outro lado, esses CRIs têm garantido um retorno muito bom, um retorno acima aí da média do mercado. E temos aqui os indexadores, 49% deles IGPM e 42% o IPCA, com uma pequena parcela ali em CDI
e também INPC. Interessante também sobre esse fundo é que os CRIs eles estão espalhados por todo o território nacional, nas 5 regiões do Brasil. Os empreendimentos estão em Gramado, temos também em Teresina, Piauí, temos no interior do Maranhão também, em Olímpia, aqui no interior de São Paulo, tem mais aqui em Gramado, enfim, estão espalhados por toda parte. Tem também em Porto Seguro, na Bahia, Rio Preto, interior de São Paulo, Hortolândia, Mirassol. Ou seja, é um fundo bastante diverso em relação às regiões. Temos também Caldas Novas, em Goiás, um local muito turístico, onde a multipropriedade é algo muito forte, muito presente. Muito bem, chegou a hora de conceituar, né, de dar a minha opinião. É importante lembrar que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, é apenas a minha opinião sobre esse fundo. Então é um fundo que está bastante líquido, ele está crescendo e ele tem um bom dividend yield. É importante lembrar que dividend yield é igual um rostinho bonito. A gente não pode se deixar seduzir somente por ele. Tem que buscar conhecer melhor, saber do que ele é composto. E no caso do HCTR, é claro que ele tem um risco embutido, que é o risco aí da multipropriedade. Temos aí milhares de pessoas que devem pagar para que esse fluxo chegue até o investidor, mas os gestores parecem bastante comprometidos, inclusive eu indico que vocês possam estudar mais a respeito dele. No site do professor Baroni, que o cara é um papa aí dos fundos imobiliários, tem 2 lives que ele fez com os gestores desse fundo. Eu, particularmente, pelo que eu vi, eu gostei muito da gestão do fundo, acredito que eles acompanham realmente de perto a questão dos contratos e que isso dá uma certa segurança aí para o cotista. E mais do que um fundo de tijolo, em que é fácil realmente você gerir, basta receber os aluguéis e passar para o cotista, e tem aquela parte mais burocrática. Um fundo de papel, ele realmente precisa ter um bom gestor, para que ele consiga manter uma carteira saudável e garantir o retorno necessário para os seus cotistas. E se tivesse que dar aqui um conceito para o HCTR, eu daria com certeza 7 joinhas para ele. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, não deixe de se inscrever, clica no sininho, senão você não vai receber a notificação dos próximos vídeos, compartilha com seus amigos e deixa aqui embaixo nos comentários se você já conhecia esse fundo, se já investe nele, se você já investe em outros fundos de papel, diz aqui quais são, dê também sugestões para os próximos vídeos. Eu fico por aqui por hoje e até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau!